estamos de volta com o programa Brasil Cristão e eu estou muito feliz porque acabo de receber aqui nas minhas mãos a ficha da Luzia Rita Neta de Souza, de Mineiros, em Goiás, que acabou de se tornar uma sócia desta obra. Ela atendeu ao convite de Jesus. Muito obrigada, viu, Luzia? Deus abençoe ainda mais a sua vida e esteja conosco mesmo sempre, viu? Muito obrigada. E eu quero ver quem está no mural dos sócios agora. Com alegria recebemos a foto de nosso querido sócio Cícero Raimundo e a senhora Rita Maria de Sítio Pilões, Aguiar, Paraíba. Agradecemos de coração a ajuda de vocês para a evangelização. Faça como o senhor Cícero e a dona Rita. Seja um sócio dessa obra de evangelização. Seu Cícero, dona Rita, casalzinho tão lindo aí na frente do bolo, devem estar comemorando uma data muito importante da vida de vocês e nós ficamos muito contentes com essa foto, viu? Fico feliz demais, vocês da Paraíba. Um beijo para esse casal lindo, para essa família. Deus abençoe ainda mais. Obrigada pela fidelidade. E eu convido você, meu querido, minha querida, que queira também partilhar conosco momentos da sua vida aí no mural dos sócios, para a gente mostrar quem são os patrocinadores da Rede Século XXI. São os nossos sócios e sócias fiéis que nos ajudam a evangelizar. Por isso que nós estamos fazendo esse programa agora, Brasil Cristão, e hoje nós temos o Dom José Falcão aqui conosco falando do mandamento não roubar. Por isso que nós estamos aqui, não é? Porque tem gente que ouviu o apelo de Jesus, disse o seu sim e nós estamos evangelizando. Antes de continuarmos, Dom Falcão, eu quero chamar um vídeo de Dom Murilo. Um vídeo de Dom Murilo, aliás, nós já vimos com tanta alegria. Sua bênção, Dom Murilo. Sempre que lembro de Dom Murilo, também rezo por ele. Um vídeo que fala sobre a educação. Que valores passar para as crianças? Vamos ver juntos? O que esse ambiente tem a ver com o 7º mandamento? Para a diretora Maria Lúcia Henrique e a coordenadora pedagógica Silvia Maltoni, a educação tem um papel indispensável na formação de valores. Embora a gente preze bastante pela excelência acadêmica, mas nós não desviamos do objetivo maior, que é educar através dos valores. Então, se uma criança tira aquilo que não é dele, não é? Desde esse furtar, desse roubar, nós vamos ensiná-la, vamos educá-la. Lógico que a gente espera que isso venha também como um valor familiar, mas quando nós nos deparamos com isso na escola, nós procuramos trabalhar a questão do valor. Então, aquilo que não é meu, não me pertence, eu não posso pegar, eu tenho de devolver, não é? Graças a Deus nós não temos tantos problemas nesse sentido na nossa escola, não é? São crianças que não precisam, não têm essa necessidade, mas se acontece, nós procuramos educá-las, chamamos, comunicamos à família. Então esses são os primeiros passos. Que outras formas existem de roubar? Quando eu penso em não roubar, eu não posso ver como um 7º mandamento da lei de Deus. Eu tenho de ver numa amplitude, porque se eu tenho no 1º mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, o não roubar já significa, de uma forma subjetiva, não tirar a paz do outro, não tirar a dignidade que é do outro, não é? Isso numa dimensão escolar é bastante ampla também. Desde não roubar um texto que não é meu, não plagiar, não é? Não comprar aquilo que é pirata. Então toda essa formação a gente procura passar para os nossos alunos e às vezes assim, de uma forma muito carinhosa, mas também severa, dentro dos valores que a gente vai passando. Olha, isso pode, isso não pode. Então essa questão do não roubar, mais do que objetiva, ela é subjetiva, né? Então é uma coisa assim que nos preocupa muito, porque ela circunda
muitos valores, né? Então, nós tentamos direcionar da melhor forma possível. Gente, a Maria Lúcia está há 40 anos na educação. Não tinha como passar pelo colégio sem conversar contigo. Você acompanhou muitas gerações, Maria Lúcia, você viu muito processo de mudança na sociedade. Mas a educação para valores, essa educação para, no caso, não roubar, mudou muito com o tempo? Hoje você teria novos conselhos a dar sobre isso ou não? Como é que é? Exatamente como a Silvia disse, aqui no colégio a gente sempre trabalhou, sempre focou na formação dos alunos nesses valores humanos, nesses valores cristãos, né? Não abrindo mão de orientação quanto à ética, justiça, honestidade. O não roubar, ele está ligado a tudo isso, né? Então hoje, por exemplo, com toda essa questão da água, quando eu não faço um uso consciente, né? Eu estou, talvez na minha casa não me falte a água, mas eu estou roubando a água de alguém. Então, nesses termos é que a gente procura trabalhar com eles, com os nossos alunos. Pode parecer até espantoso dizer isso, mas tudo acontece de maneira mais natural através do diálogo e da conscientização. Não é pela imposição, não é pelo medo, não é pelo autoritarismo, como eu já disse, mas pela conscientização. Mais do que nunca, trabalhar numa escola confessional, mais do que passar os valores, eu tenho de ter esses valores. E é possível sim, né? Nós temos visto alunos que muitas vezes chegam sem um direcionamento familiar, sem uma condição mesmo no lar em que lhe dê a noção do certo e do errado e que nós conseguimos passar. E graças a isso nós temos a nossa madre fundadora, né, que tanto pregou o bem maior, que era educar evangelizando e evangelizar educando. Então isso nos satisfaz, porque a gente vê resultado e a gente acredita que a missão dela também é nossa. Educar evangelizando e evangelizar educando. Madre Cândida Maria de Jesus. Nós acabamos de ver esse vídeo. O senhor concorda com tudo que foi dito ali, Dom José Falcão? Sem dúvida. Quanto à origem de toda essa crise ética, essa crise moral, que atinge, infelizmente, não somente o mundo da política, mas todos os âmbitos também dentro da Igreja, e o Papa Francisco está atento a isto, eu penso que há uma questão de fundo que já é descrita de forma dramática lá no livro do Gênesis. O Senhor Deus impõe um limite ao homem. Vós podeis comer de todos os frutos das árvores do jardim, inclusive do fruto da árvore da vida. Mas não comais do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, pois no dia em que comerdes, morrereis. E a serpente que personifica o demônio, que simboliza o demônio, conseguiu convencer, ludibriar, enganar, seduzir Eva, e esta depois conseguiu convencer o seu companheiro, exatamente a violar, a transpor este limite. Que significa árvore do bem e do mal? Significa a prerrogativa de decidir o que é certo e o que é errado para você. Essa prerrogativa é de Deus. Quando o homem decide, quando o homem chega àquela conclusão, quem decide o que é certo e o que é errado para mim sou eu. Eu não me submeto à Constituição, às leis dos homens, eu não quero norma de conduta, eu não aceito me submeter a ninguém nem a nada, a nenhuma regra, nenhuma convenção. Eu sou Deus. Eu faço minhas regras. É a ditadura do eu, ou o subjetivismo, a egolatria. O homem se endeusa, tira Deus do centro de sua vida e passa ele a decidir o que é certo e o que é errado. Disso vem toda a desgraça da humanidade. E é isso que nós estamos, aliás, vivendo as consequências disso, né? Perfeito. Quando nós ouvimos pela TV, por exemplo, o depoimento de um assassino frio, de um traficante, ou de uma pessoa que rouba, que desvia dinheiros, etc.,
a frieza com que ele descreve o seu crime, ou a tentativa patética de justificar o seu crime, sempre há uma razão: eu. Eu não aceito lei, eu não aceito regra, eu não aceito norma, eu não aceito autoridade nenhuma. O princípio da autoridade, quando ele é negado, hieros arché, princípio sagrado, é a etimologia da palavra hierarquia. Acima de mim há uma autoridade, há normas, há regras. Quando eu digo eu não quero a hierarquia, mas a anarquia, a negação da autoridade, ou seja, eu não obedeço a ninguém. Acima de mim, ninguém. É a porta aberta, é a caixa de Pandora que introduz na convivência humana todos os males. Filho não obedece ao pai, porque não reconhece a autoridade do pai, trata-o com desprezo, humilha, ofende, vira um parecer o seu. O aluno que humilha, que xinga o professor, que agride, que não aceita o silêncio e que se tira uma nota baixa, ameaça de morte o professor, etc. O padre que não aceita obediência ao bispo, o político que não aceita respeitar a norma que ele se propõe, o juramento que ele fez, ou qualquer outro profissional. São modalidades de aplicação daquele princípio que foi contestado, que foi negado por Adão e por Eva, instigados pela serpente. É esse limite que o senhor citou, não é, Dom José? Perfeito. O homem é um ser criado. Ele não se basta a si mesmo. Ele é uma realidade que não é a primeira, nem a única, nem será a última. Ele convive com outros que têm direitos que devem ser respeitados. Acima dele existe um Deus, existem normas que Deus impregnou na natureza humana, na natureza criada, quando o homem diz: eu não quero respeitar a natureza e vou desmatá-la, eu não quero respeitar o rio e vou poluí-lo, pensando somente em mim, no meu interesse, os outros que se explodam, com o perdão da palavra. Então nós temos o quê? Nós temos um homem com rédeas soltas, um homem que pensa na sua mente distorcida: eu sou o infinito, o céu para mim é o limite. Não há normas, não há regras, eu não me sujeito a absolutamente ninguém e a nada fora de mim. É exatamente aquilo que o demônio colocou no coração de Adão e de Eva. Você é Deus, faça a sua vida, não obedeça a ninguém, não respeite ninguém, você faça as suas normas, você é o universo e tudo deve girar em torno de você. E até a professora citou ali do roubo da natureza, né? Por exemplo, nós estamos vivendo com a água a consequência de tudo isso, né? O fenômeno aqui estamos a poucos quilômetros daqui, o sistema Cantareira e tantos outros que estão no nível crítico, etc. É um fenômeno complexo, mas certamente a natureza tem sido duramente golpeada, atingida, utilizada de forma irresponsável, a ocupação irracional. Por causa também do desmatamento, de tudo isso, dos né? bens naturais, alguns deles não são inesgotáveis, né? Certamente o homem, com sua cobiça, com seu desmando, tem uma grande parcela de contribuição no agravamento dos problemas climáticos, que vão desde a camada de ozônio até o desmatamento e assim por diante. São manifestações dessa distorção, deste desequilíbrio, principalmente moral, que tem afetado a humanidade. Dom José, nós vamos imaginar assim, que orientação o senhor dá? Nós imaginemos uma família que descobre que o filho está no mundo do crime. Descobriu agora, tráfico, na ilusão daquele negócio do dinheiro fácil. Que orientação o senhor dá para essa família, para esse pai, para essa mãe? É uma situação muito Perfeito. Difícil, né? Antes de tudo, é preciso consolidar valores ali onde eles ainda existem. O certo nunca pode se tornar errado, o errado nunca pode se tornar certo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que chamam ao bem de mal e ao mal de bem. Jesus diz isso de outra forma: seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não, tudo mais procede do maligno.
É preciso, portanto, consolidar valores. Você é meu filho, eu amo você, mas o certo é certo, o errado é o errado. O conselho que os pais devem dar para o filho: abandone o crime. Restitua a de quem você roubou, de quem você ofendeu. Jesus disse isso de uma forma implícita indo na casa de Zaqueu. Lucas capítulo 19, eu vou distribuir metade dos meus bens aos pobres, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. O sentido de justiça, primeiro, levar a pessoa ao arrependimento e depois a obrigação de reparar o mal cometido. Jesus disse isso de uma forma muito dura: se estás para trazer a oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta e vai reconciliar-te com teu irmão. Toma sem demora este caminho, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carrasco e o carrasco te ponhas em prisão. De lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. É preciso levar Deus a traficante, é preciso levar Deus a criminoso, a estuprador, a quem quer que seja. E a mostrar que, Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isto ele colherá. Toda pessoa que sabe da existência de um crime, a respeito disso, eu insisto, é preciso colaborar com as autoridades, exorto e insisto para o Instituto da Denúncia, ainda que anonimamente, se você sabe da ocorrência de algum crime, na verdade e na justiça você tem a obrigação de denunciar às autoridades. Seja implacável com a prática de qualquer crime, jamais conivência, jamais acobertar, jamais silenciar. Isso se aplica também aos pais, a quem quer que seja. Caridade, sem dúvida alguma, mas, antes de tudo, justiça. O conselho é confortar-se na palavra de Deus, alimentar-se dela, que, aliás, insiste muito na defesa radical da justiça. Jesus é claro: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César são as autoridades legitimamente constituídas, com suas normas, com suas regras, com suas leis, inclusive o direito penal. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, fica aí esse conselho aí de Dom José para as pessoas que estão vivendo essa situação. Nós temos aqui também uma participação, aliás, do padre Leandro, lá de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Ele escreveu para nós com uma pergunta que é muito interessante e que faz parte da vida cotidiana nossa, né? O que a igreja tem a dizer ao fiel que adquire produtos piratas? Primeiro, que ele está cometendo uma ilegalidade, porque ele está sendo cúmplice de um crime. A pirataria, ela, na verdade, se apropria de um direito autoral, geralmente, um direito que não é seu. E quem compra um produto pirata está colaborando para a difusão desta realidade objetivamente má. É uma injustiça para com aquele autor ou proprietário do objeto, do produto que foi pirateado. Também você está contribuindo para o desemprego das pessoas que estão trabalhando para produzir legalmente aquele produto. Você, sob o pretexto de adquirir mais barato, na verdade está contribuindo, alimentando essa indústria da ilegalidade. Eu recomendo que não faça mais isto, que se desfaça daquilo que é pirata, se é católico, se arrependa, se confesse e, mesmo sendo mais caro, mas compre o produto original. Então, é uma forma aí de roubo, né? Sem dúvida alguma. Também uma pergunta do José Hugo, de Palmeira dos Índios, lá em Alagoas. Ele diz o seguinte: como devem ser encarados os bens, segundo a Bíblia, para que seja evitado o furto? Se se trata de um bem meu, eu tenho que tomar as devidas cautelas, as devidas precauções para que este bem permaneça sob o meu poder.
Pensemos, por exemplo, o automóvel está na garagem, fechar a porta da garagem. Estou no aeroporto, estou na rodoviária, onde há um grande fluxo de pessoas, tomar o devido cuidado para eu não ser roubado, para não se apropriarem indevidamente daquilo que é meu. Se trata de um imóvel, só é dono quem registra, eu tenho que cuidar do registro, porque senão N motivos podem me levar a não ter a posse daquele imóvel, etc. Então, depende muito do imóvel. Não podemos responder pela possibilidade do furto, porque é uma fatalidade que pode acontecer a qualquer momento. Você está andando na cidade, vem uma pessoa com um revólver e diz: isso é um assalto, passe o carro. Nós, infelizmente, não podemos nos entrincheirar, não deveria existir muro, não deveria existir o quê? Câmara, circuito de segurança, etc. Isso revela, infelizmente, a falência, ou pelo menos a deficiência da presença do Estado, que deve garantir a segurança, que é um bem constitucional. O cidadão brasileiro tem o direito à segurança. Quando o Estado não oferece isso, aí o cidadão honesto passa a colocar grades na sua casa, a comprar carro blindado para não ser metralhado, etc. Isso, além de ser irônico, isso é trágico. Tomamos essas cautelas, sem dúvida alguma, mas numa sociedade entregue à violência, enfim, ali onde o Estado não está presente, pode acontecer isso e é inevitável que ocorra em determinadas situações, em determinados ambientes, por mais precauções que nós tomemos, mas está num lugar de alta periculosidade, vai ser praticamente impossível que as providências que nós tomemos surtam algum efeito. Então, resumindo aí, não buscar as ocasiões, né? Perfeito. Tomar as devidas precauções, as devidas cautelas, enfim, para, se acontecer, que você não tenha tanto prejuízo. Fazer o possível. Não facilitar. Não facilitar, mas nem sempre depende de nós. Não, é um depende. Contexto, né? É um conjunto. O cidadão com os demais cidadãos, com os órgãos de segurança pública, com o Estado, com educação de qualidade, com uma saúde onde os direitos do cidadão sejam todos respeitados, né? Uma presença efetiva do Estado que inclua socialmente, né? Políticas de inclusão social, etc. Todo esse complexo pode diminuir esse risco que em determinados lugares do nosso país apresentam essa situação tão clamorosa. É verdade. Nós estamos recebendo muitas participações, inclusive com intenções pelos nossos políticos corruptos. Vamos rezar por eles. Vamos rezar, sim. Deucília Carvalho de Pinho, de Peçanha, Minas Gerais, escreveu. Francisco Rodrigues de Assis, de Tarumirim, Minas Gerais. Em Minas Gerais, Conceição de Jesus de Itaúna, também Minas Gerais, entrou em contato conosco. Adua Cantelli Cerati Vigano, de Araras, São Paulo. Também temos e-mails aqui, chegando e-mails, da Deise Tavares, enviando suas intenções. E ela, inclusive, diz assim: vou rezar pelo governador, pelo prefeito de Sorocaba, pela presidente Dilma e todos os prefeitos, deputados e governantes do Brasil. O Brasil pertence a Deus, eu creio e peço misericórdia. É a Deise Armando Tavares, de Sorocaba, São Paulo. Então, a gente vê que as pessoas atendem esse apelo da gente que a gente está fazendo aqui, que não é o nosso apelo, é o próprio Deus que nos diz isso, que nos ensina. Então, nós vamos para um pequeno intervalo. Antes de irmos para o pequeno intervalo, eu quero mostrar para vocês o presente que nós vamos dar hoje no final do programa. Temos esses 2 presentes que vão ser sorteados logo mais no final do programa. É um diário espiritual das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Aliás, é muito bonito, muito interessante para você que gosta de rezar. E 1/3 das Mãos Ensanguentadas que eu vou pedir para o Dom José Falcão abençoar. Vai abençoado, não é? Certamente. Vai sim, abençoado para você que receber. São 2 pessoas que vão receber os presentes. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o seu Brasil Cristão. Até já.
é um dos programas mais assistidos pelas pessoas, o que mostra que a evangelização feita através dos meios de comunicação é bem aceita e deve ser utilizada. Neste mês, o Padre Eduardo escreve sobre os 20 anos do programa Louvemos o Senhor. Confira!